o material, não tentem passar, porque ele acaba saindo. Acho que alguém alterou, acabou saindo de visualização de todo mundo. Não tentem passar, tá? Vou colocá-lo novamente. Vou colocá-lo novamente. Vamos esperar o material anexar aí, eu vou falando, tá? Então, vamos lá. Característica importante de contrato temporário, ele precisa ser expresso na modalidade escrita, tá? Professora, fala um pouco mais sobre a empresa cliente, que é a empresa tomadora dos serviços, né? Eu tenho o trabalhador temporário, eu tenho a empresa de trabalho temporário, que é a empresa que faz a intermediação, acabamos de falar sobre ela. Vamos falar um pouco, então, sobre a empresa de trabalho temporário, né? E aí, quero leitura de vocês. Artigo 4º A da Lei 6.019, que foi inserida pela Lei 13.467, 13.429, todas já atualizado. Algo importante, quando a gente fala de contrato de trabalho temporário, trabalhadores temporários possuem os mesmos direitos que os trabalhadores permanentes, que os trabalhadores em jornada padrão, que os trabalhadores normais, pode-se dizer, dessa empresa? Sim, tá, pessoal? Não há distinção disso. Olha o que diz o artigo 4º. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviço, a que se refere essa lei, todos os direitos, tá, iguais aos trabalhadores permanentes. Então, não há distinção, tá? Os trabalhadores temporários possuem os mesmos direitos que os trabalhadores permanentes dessa empresa, tá? Deixa eu localizar agora a Lei 13.429, para ver o que eu consigo tirar de importante para vocês da Lei 13.429 de 2017. Leitura importante dessa lei para conseguir entender melhor sobre o que é contrato de trabalho temporário. Olha o que é o trabalho temporário. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma outra empresa tomadora de serviço para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. Olha aí, quem é o trabalhador temporário? Trabalhador, óbvio, tem que ser pessoa física. Já falamos isso anteriormente na época de caracterização de empregado e empregador. Trabalhador temporário é pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, ou seja, quem é que contrata esse trabalhador temporário? É a empresa de trabalho temporário. É a empresa de trabalho temporário que contrata, que faz o contrato, que faz a assinatura, ela que é o empregador dessa relação, ela que direciona esse empregado. Aquele poder de direção, poder diretivo, pertence à empresa de trabalho temporário. Cuidado com isso, que daqui a pouco a gente vai falar sobre responsabilização de verbas trabalhistas. Quem é que é responsável, tá, pelo pagamento de verbas trabalhistas? É a empresa de prestação de serviço, ou seja, a empresa de trabalho temporário, ou é a empresa que está se beneficiando desse empregado? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Trabalho, e aí estou lendo aqui vários artigos que eu acho importante para vocês da Lei 13.429. Empresa de trabalho temporário é pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho e responsável por essa contratação. Já havíamos falado sobre isso.
Empresa tomadora de serviço, olha aí a empresa que se beneficia, que é a empresa tomadora de serviço, é pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º, ou seja, a empresa tomadora é aquela que se beneficia da relação, mas a empresa tomadora, ela faz contrato com quem? É com o empregado? Não, a empresa que se beneficia, ela tem relação com a empresa de trabalho temporário. Ela não tem relação com o empregado. Quem possui relação com o empregado é a empresa de trabalho temporário e não a empresa tomadora dos serviços. Aí já dá para a gente começar a ter a noção de quem é que vai ser responsável pelo inadimplemento, pelo pagamento de verbas trabalhistas. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Esse é o panorama geral, pessoal, quando a gente fala de contrato temporário. Contrato temporário é isso, é essa intermediação de uma empresa de trabalho temporário, empresa essa devidamente registrada, tá? Que faz essa intermediação entre o trabalhador temporário e a empresa que vai se beneficiar desse serviço. Vem cá, isso é ou não é uma terceirização? Vocês devem estar pensando, professora, isso não é terceirização? Uma empresa contrata um trabalhador, mas não para trabalhar para ela, para intermediar, para disponibilizar essa mão de obra para uma outra empresa. Isso é terceirização, é ou não é? Turma, não é à toa que a Lei 6.019 foi uma lei, que é uma lei, porque ela não está em vigor, ela foi apenas alterada pela Lei 13.429 de 2017, ela continua em vigor com alterações. Ela é uma lei de contrato de trabalho temporário, foi isso que falei no início da aula para vocês, mas ela já falava de terceirização de forma geral, tá? Então, durante muito tempo, só tínhamos a Lei 6.019 de 74 para falar sobre terceirização. Em 2017, veio a necessidade de se fazer uma lei específica para a terceirização. E aí, óbvio que essa lei específica acabou alterando os dispositivos da Lei 6.019, ok? Então, importante, tá? Vocês tenham essa noção. Quando lerem a Lei 6.019, sempre vejam se ela já está com alteração da Lei 13.429, tá? Então, vamos lá. Então, é importante que vocês vejam isso. Professora, então, a lei de contrato de trabalho temporário, o contrato de trabalho temporário, quando você analisa, é uma terceirização. E, de fato, é. É uma terceirização, mas uma terceirização temporária, né? O contrato de trabalho temporário é uma terceirização? É. Se a empresa de trabalho temporário faz a relação com o empregado, contrata esse empregado, tem essa relação direta com o empregado e depois intermedia, disponibiliza essa prestação de serviço para outra empresa, isso de fato é uma terceirização. Só que é uma terceirização temporária. É uma terceirização que vigora por um período específico, por um período determinado. Consegue perceber isso? E aí vamos falar um pouco, então, sobre essa vigência desse contrato temporário? Vamos lá? Olha o que diz. O contrato de trabalho temporário... Vou para o CAPT, tá? Já estava no parágrafo, vou para o CAPT. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviço, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Olha o que ele está dizendo. Artigo 10, tá? Da Lei 13.429. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora, da empresa cliente, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Não existe vínculo. Por que que não existe vínculo do trabalhador com a empresa tomadora? Por quê? Porque o vínculo do trabalhador é com a empresa de trabalho temporário. É ela que contrata, é ela que faz o contrato,
ela que é a empregadora dessa relação. A empresa tomadora apenas se beneficia desse serviço, tá? Artigo 10º está confirmando isso para a gente. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não. Atenção, pessoal. Contrato de trabalho temporário, ele vigora pelo um período de 180 dias. Cuidado, anteriormente eram 3 meses. Foi alterado, tá? Contrato de trabalho temporário, ele vigora, ele tem vigência por 180 dias, tá? O contrato pode ser prorrogado? Pode. Lembra quando falamos de contrato temporário, de contrato por tempo determinado? Lembra que falamos que contrato por tempo determinado eu só posso prorrogar uma única vez, desde que eu respeite o período que a lei me determina? Contrato de trabalho temporário é um contrato por tempo determinado. Então, essas características gerais também permanecem aqui. Olha o que diz. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Então, o período, qual é a vigência de um contrato por tempo, um contrato temporário? 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Óbvio, desde que haja comprovação, né, dessa necessidade de prorrogação. Contrato temporário é exceção, por isso que precisa haver essa justificativa, essa necessidade. Professora, contratei um trabalhador temporário, finalizou o prazo do nosso contrato, ele ficou 180 dias, depois eu tive a necessidade de prorrogar por mais 90. Se encerrou o meu prazo, quando é que eu posso contratá-lo novamente em um contrato temporário? Posso fazer isso no dia seguinte? Óbvio que não, né? Senão eu estaria infringindo aí princípios trabalhistas, né? Contrato por tempo determinado é exceção. Eu não posso ficar, como se fala, emendando contratos por tempo determinado. Existe um tempo mínimo aí que eu tenho que respeitar para contrato temporário, tá? Olha o que diz o parágrafo 2º. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, já falamos isso. O trabalhador temporário que cumpriu o período estipulado, que é esse período que já falamos aqui, somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviço, da mesma empresa que utilizou esse serviço, em novo contrato temporário, após 90 dias do término do contrato anterior. Então, quando finalizou o meu contrato de trabalho temporário, quando é que eu posso admitir novamente esse mesmo empregado nessa mesma modalidade contratual? Vou ter que respeitar aí 90 dias para contratá-lo novamente. Seu contrato não dando esse prazo de intervalo, eu estou infringindo norma trabalhista, tá? Isso é ilegal. Se porventura isso acontece, se porventura espertamente o empregador, a empresa de trabalho temporário, disponibiliza um empregado para uma determinada empresa tomadora, cliente, e ela contrata por 180, depois há necessidade de prorrogar por mais 90, prorroga, e aí finaliza esse contrato. Depois de uma semana ela tem necessidade de novo e contrata esse mesmo empregado nessa mesma modalidade de contrato de trabalho temporário. O que acontece? Qual é o efeito dessa contratação irregular? A vantagem de um contrato temporário, pessoal, para a empresa tomadora é porque ela não forma vínculo direto com ela a relação de verbas trabalhistas desse empregado. A maior vantagem de se contratar temporariamente é essa. Por quê? Porque o vínculo do empregado não é comigo, empresa tomadora, é com a empresa de trabalho temporário. Ou seja, para mim, empresa tomadora, isso é excelente, eu não tenho um vínculo direto, eu não sou responsável pelo pagamento de verbas trabalhistas desse empregado, qualquer reclamação desse empregado, qualquer
insatisfação desse empregado, não vai ser comigo que ele vai negociar, que ele vai resolver. Procure o seu empregador. O seu empregador é a empresa de trabalho temporário. O seu empregador não sou eu. Para mim, você só presta o serviço. Então, é vantajoso, né? Economicamente, isso é vantajoso. Entretanto, se porventura não há o respeito a todas as normas da Lei 13.429 de 2017, se não há o respeito principalmente ao prazo do contrato de trabalho temporário, vai se formar vínculo direto com o tomador, com a empresa cliente, que é tudo que o empregador não quer, né? Tudo que a empresa cliente não quer é ter vínculo direto. Se porventura houver qualquer tipo de fraude, de irregularidade nessa situação aqui de intermediação de trabalhador temporário, forma-se vínculo direto com a empresa tomadora. Então, por isso que se fala que contrato de trabalho temporário, por ser um contrato por tempo determinado, ele tem que ser observado exatamente de forma restrita ao que diz a lei. Porque qualquer situação de dúvida, de irregularidade, vai se formar vínculo direto com a empresa tomadora. E é tudo que ela não quer, né? Ficar responsável por verbas trabalhistas, ficar como empregadora desse trabalhador temporário. Ok. E aí quero falar com vocês, para finalizarmos aqui a lei de contrato de trabalho temporário, falar um pouco sobre essa responsabilidade, tá? Qual é a responsabilidade que tem essa empresa que se beneficia desse serviço, que é a empresa tomadora do serviço? A responsabilidade da empresa tomadora em detrimento de não pagamento de verbas trabalhistas, pessoal, ela é subsidiária. A empresa tomadora, que é essa empresa que se beneficia do serviço, ela tem responsabilidade subsidiária. Caso a empresa de trabalho temporário, não pague devidamente as verbas trabalhistas desses empregados, a empresa tomadora, ela tem responsabilidade subsidiária. Lembrem, responsabilidade subsidiária é aquela que há um benefício de ordem. O que é esse benefício de ordem? Eu só consigo atingir a empresa tomadora depois, tá, de acionar a empresa de trabalho temporário, já que é a empresa de trabalho temporário que é o empregador dessa relação. É ela que é o empregador dessa relação. Então, primeiro eu aciono a empresa de trabalho temporário. Caso ela não tenha como pagar, caso haja insolvência dessa empresa ou qualquer outra situação que impossibilite o pagamento das verbas trabalhistas desse empregado, aí sim eu consigo acionar a empresa tomadora de forma apenas subsidiária. Cuidado com isso, a responsabilidade é subsidiária. Por quê? Porque o vínculo direto é com a empresa de trabalho temporário. Ok? Entretanto, existe uma situação em que dá para falar sobre responsabilidade solidária da empresa tomadora e da empresa de trabalho temporário. Quando a empresa de trabalho temporário falir, tá? Quando houver falência da empresa de trabalho temporário, aí eu consigo acionar a empresa tomadora com responsabilidade subsidiária, solidária. Quando há falência, tá, da empresa de trabalho temporário, eu consigo acionar a empresa tomadora como responsável solidária dessas verbas trabalhistas não pagas ou pagas indevidamente. Se não for nessa situação, se for situação normal de não pagamento, de inadimplemento, eu só consigo acionar a tomadora de forma subsidiária, ou seja, com benefício de ordem. Primeiro eu aciono quem de fato é o empregador dessa relação, que é a empresa tomadora de serviço. Caso não tenha êxito, caso não tenha sucesso, aí sim, de forma justificada, eu consigo acionar a empresa tomadora ou que se beneficia dessa relação.
tá? Então, assim, quando você analisa a relação de contrato de trabalho temporário, você vê que ela é bem benéfica, né? Bem benéfica para a empresa tomadora, né? Ela recebe uma prestação de serviço, mas não tem vínculo com esse empregado. O vínculo do empregado é com a empresa que intermediou o serviço, é com a empresa que fez essa colocação desse trabalhador no mercado de trabalho, tá? Algo que é exceção, vocês devem estar aí pensando, óbvio que o contrato de trabalho temporário é exceção, precisa se enquadrar na necessidade de forma justificável, de acordo com a lei de trabalho temporário, precisa haver justificativa, preciso me encaixar, não posso fazer de qualquer forma, tenho que respeitar ainda os requisitos de um contrato de trabalho temporário, tenho que respeitar o prazo de vigência de um contrato de trabalho temporário, caso não sejam respeitados esses requisitos, aí desconfigura essa relação de trabalho por tempo determinado, e aí eu até consigo configurar uma relação de um contrato de trabalho por tempo indeterminado e até vínculo direto com o tomador do serviço. Ok, pessoal? Todo mundo conseguindo acompanhar aí essa relação? Mexi em alguma coisa aqui que não estou sabendo voltar. Certo? E aí, finalizamos, falamos um pouco de contrato de trabalho temporário, e aí chegamos em terceirização. Por que falei de contrato de trabalho temporário antes de falar de terceirização? Porque quando você fala de contrato de trabalho temporário, isso já é uma terceirização, é ou não é? Uma empresa que contrata um trabalhador disponibilizando esse serviço para uma outra empresa. Olha a intermediação aí. Contrato de trabalho temporário é uma terceirização, é uma espécie de terceirização, só que é uma terceirização por tempo determinado. A verdade é essa. É uma terceirização? É. A empresa de trabalho temporário faz todo o contrato com o trabalhador temporário para que ele desempenhe o seu serviço lá no tomador, lá na empresa que se beneficia desse serviço. Isso não é ou não é intermediação? Isso é terceirização. Só que é uma terceirização por um tempo determinado, de fato é. Já que é um contrato de trabalho temporário, eu vou ter que respeitar o tempo de um contrato de trabalho temporário. 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Por isso, pessoal, que durante muito tempo era a Lei 6.019 que tratava também de terceirização em geral. Veio a Lei 13.429 como lei específica para tratar de terceirização. Hoje, já temos a Lei 13.429 de 2017, por isso que a Lei 6.000 foi toda inserida, foi toda alterada, né, pela 429 de 2017, em virtude da necessidade de uma lei específica para tratar de terceirização, né? Foram profundas alterações na Lei 6.019, tá? Reforma trabalhista, Lei 13.467, também trouxe profundas alterações à Lei de contrato de trabalho temporário, à Lei 6.019, tá? Então, cuidado com isso. Então, o contrato de trabalho temporário é uma espécie de terceirização, só que é uma terceirização temporária, tá? Então, por isso que era importante falar, para que vocês entendessem o que é um contrato de trabalho temporário, porque ele já te dá o início, uma visão do que é uma terceirização. E aí, o que é a terceirização? O que é terceirizar serviço? Terceirizar serviço é exatamente você ter uma empresa que intermedia a relação, tá, entre o trabalhador e a empresa que vai se beneficiar. Eu tenho uma empresa que contrata, que tem vínculo direto com esse empregado, e eu só o quê? Disponibilizo esse serviço para uma outra empresa. A vantagem da empresa tomadora é que ela não tem vínculo direto com esse empregado. Isso é terceirização, tá? E aí vem toda uma discussão de precariedade. Professora, terceirização é algo precário para o trabalhador, porque não forma vínculo direto com o tomador, ou seja, ele desempenha um serviço no local de trabalho a qual aquela empresa não é empregadora dele. Ele disponibiliza o seu serviço apenas
Mas aquele local onde ele está disponibilizando não é empregador dele. Empregador dele é a empresa de terceirização que o contratou, que fez essa intermediação, tá? Então, como se vê agora a relação aqui de terceirização, também é uma relação triangular. Pessoal, todo mundo conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, professor. Sim, perfeito. Estou falando aqui, então vão me dando aí se está todo mundo ouvindo perfeitamente. Terceirização, pessoal, também é uma relação triangular. Pensem assim também, da mesma forma. Eu tenho o trabalhador terceirizado, né? Eu tenho o trabalhador dessa relação. Eu tenho no outro polo a empresa de terceirização, ou também chamada de empresa prestadora de serviço, que é a empresa que terceiriza. E tenho no outro polo, a empresa tomadora, a empresa que se beneficia desse serviço. Ou seja, da mesma forma lá, em contrato de trabalho temporário, tenho essa visão para cá, para terceirização. Eu tenho trabalhador terceirizado, eu tenho empresa de terceirização, ou também chamado de empresa de prestadora de serviço, tá? E tenho a empresa que se beneficia, a empresa tomadora. Olha aí, relação triangular da mesma forma. Qual é o objetivo da terceirização, pessoal? Qual foi o grande objetivo? De se terceirizar serviço. Porque quando você fala de terceirização, sempre pensem, isso não pode ser a regra, né? Porque o que a gente aprendeu é que empregado e empregador tem vínculo direto, relação direta, né? Falando das características dos empregados, características dos empregadores. Depois de tudo isso, começou a vir as flexibilizações. Terceirização é uma flexibilização a essa relação direta. Óbvio que é uma flexibilização que hoje é legal, é reconhecida, mas óbvio que eu preciso respeitar alguns requisitos, tá? Não dá para terceirizar de qualquer forma, não dá para terceirizar sem respeitar requisitos. A empresa de terceirização, pessoal, ela tem requisitos a cumprir. Não é qualquer pessoa ou qualquer pessoa jurídica que pode se denominar empresa de terceirização. Tem alguns requisitos que eu tenho que observar para desempenhar essa função, para desempenhar essa atividade. Então, a legalização da terceirização era para evitar que qualquer tipo de relação de intermediação fosse feita. Então, o que eu preciso respeitar? O que uma empresa de terceirização precisa respeitar? Turma, tudo isso vocês vão ler na lei, tá? Eu estou falando aqui de forma geral, mas tudo isso está na lei 13.429. Depois passem por ela para me dar uma analisada. O que eu preciso? Uma empresa de prestadora de serviço precisa respeitar? Primeiro, tem que ter CNPJ, né? Registro na junta comercial. Precisa ter um capital social, tá? Precisa se respeitar um capital social. E aqui, para terceirização, há uma mudança no capital social. Lá em contrato de trabalho temporário, o capital social era mínimo de 100 mil, né? Aqui, para a terceirização, é diferente. Está aqui no artigo 4º da lei de terceirização. Olha como é que é feito. Olha os requisitos, tá? Para o funcionamento de uma empresa de terceirização ou de prestação de serviço. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviço a terceiros: prova de inscrição na junta comercial, prova de inscrição no cadastro do CNPJ, né? Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, capital social compatível com o número de empregados, observando os seguintes parâmetros. Ou seja, o capital social aqui é diferente. Ele vai depender do número de empregados que tem essa empresa. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$10 mil. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de R$25 mil. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de R$45 mil. E aí vai. Então, assim, olha a importância de vocês lerem a lei. Estou lendo aqui para vocês, para dar uma ideia, porque vocês precisam observar. Mas vejam que existem requisitos.
Eu preciso respeitar requisitos para que uma empresa legal desempenhe essa função de empresa terceirizada. Empresa que terceiriza serviços. Tá? Não é abrir uma empresa, vou ser uma empresa de trabalho terceirizado. Vou começar a intermediar aqui a relação de trabalhadores com demais empresas que precisam desse serviço. Vou fazer isso de qualquer forma? Não, tá? Existem requisitos de funcionamento para isso. Então, tudo isso está na lei, pessoal. Por isso a importância de ler a lei, não há dificuldade nenhuma, né? É simplesmente leitura. Ok. E aí, qual foi o objetivo, então, da terceirização? Vocês devem estar se perguntando. Qual é o objetivo de se terceirizar serviço? Pessoal, o principal motivo de legalizar a terceirização, já que a regra era a relação direta empregado-empregador, primeiro, o principal motivo era desburocratizar, né, essa relação de empregado-empregador. Primeiro, desburocratizar. Segundo, desconcentrar o que a gente chama de atividades secundárias. Que é assim, uma empresa, a gente tem atividades principais e temos atividades secundárias, tá? É o que a gente chama de atividade meio e atividade fim, tá? A empresa, ela possui as atividades principais e as atividades secundárias. A atividade principal é aquilo que está vinculado ao objeto da empresa. Um exemplo, Grupo Kroton. Qual é a atividade principal do Grupo Kroton? Educacional. Essa é a atividade principal, é educação. Quais são as atividades secundárias, periféricas do Grupo Kroton? Limpeza, segurança, né? Administração. Ou seja, são atividades que não estão voltadas para a atividade principal, entretanto, importantes para que a atividade principal tenha êxito, tenha um bom resultado. Consegue entender isso? A ideia da terceirização, pessoal, foi para quê? Entendendo que toda empresa tem atividades principais e atividade secundária, o intuito foi: vamos desconcentrar as atividades secundárias. Vamos deixar que as empresas se concentrem na atividade principal dela. A atividade principal dela é a educação. Então, vamos deixar a empresa concentrada na sua atividade principal. E aí, as atividades secundárias, ela vai poder terceirizar. Ou seja, ela vai poder contratar uma empresa para disponibilizar esse serviço para ela. Mas ela não vai ter essa preocupação de empregador com esses empregados que desempenham essas atividades secundárias. A empresa vai conseguir focar na atividade principal dela. As atividades secundárias vão poder ser terceirizadas. Repito, isso foi o início do pensamento, do objetivo de aceitação da terceirização. Era desconcentrar as atividades periféricas ou secundárias para concentrar a atividade da empresa na atividade principal, tá? Ou seja, foi uma técnica moderna de gestão, né? A verdade é essa. A legalização da terceirização nada mais é do que uma forma moderna de organizar essa gestão empresarial. Temos várias atividades numa empresa. Vamos concentrar no que é importante para a gente? O importante para a gente aqui é educação. Vamos pensar em métodos e técnicas para melhor educação, para melhor qualificação dos empregados. Tudo que der para terceirizar, tudo que não for principal, vai poder ser terceirizado. Repito, esse foi o pensamento inicial. Por que, pessoal, eu falo isso? Por que esse foi o pensamento inicial? Porque hoje, tá, com a reforma trabalhista, com a alteração da Lei 13.429, terceirização hoje pode ser tanto de atividade meio quanto de atividade fim.
Quando iniciou a terceirização, realmente a ideia era apenas terceirizar a atividade meio. Atividade fim não se podia terceirizar. Esse foi o início, tá? Hoje, com a lei, com a reforma, pode haver terceirização tanto de atividade fim quanto de atividade meio, tá? Essa é a reforma. Professora, como é que está isso hoje? Já que as empresas hoje podem terceirizar tanto atividade meio quanto atividade fim. Pessoal, quando a gente fala que direito do trabalho não é só CLT, né? Não dá para entender terceirização se eu apenas leio a Lei 13.429 de 2017. Se eu apenas leio a Lei 13.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista. Não dá para entender direito do trabalho só lendo isso. Porque quando eu leio a lei, eu tenho uma ideia muito restrita. Direito do trabalho hoje é interpretação extensiva. Qual é o entendimento que o STF, qual é o entendimento que os tribunais superiores têm da Lei 13.429 de terceirização? Realmente foi recepcionado, foi interpretado dessa forma de se terceirizar tanto atividade meio quanto atividade fim? Pessoal, isso ainda está em discussão, por incrível que pareça, tá? Se você lê a lei autorizou. Hoje, terceirização, tanto de atividade meio quanto de atividade fim. De fato, é. Mas a interpretação, pessoal, ainda é restritiva a essa terceirização, tá? Muito cuidado com isso. A interpretação que se faz hoje ainda é restritiva. Importante, estava vendo nos últimos dias, acompanhando alguns artigos, e vendo a pauta que o STF tinha para esse ano de 2020, né? E aí até ia mencionar com vocês. O ano de 2020 seria o ano que o Supremo ia julgar a maior parte da reforma trabalhista. O ano de 2020 seria um ano crucial para a área trabalhista, porque ia ser o ano que o Supremo Tribunal Federal ia validar ou invalidar vários dispositivos da reforma trabalhista, vários dispositivos que foram implementados, mas que ainda não estão sendo adotados em virtude do próprio judiciário trabalhista, ainda não está reconhecendo aquilo como constitucional, tá? Então, esse seria o ano para isso, tá? O ano de 2020 seria decisivo para validar a reforma trabalhista no judiciário. Esse primeiro semestre já havia vários julgamentos, né, que a corte ia fazer sobre a lei 13.467, que era a reforma, principalmente de contrato de trabalho intermitente, que ainda existe muita dúvida, não se sabe como isso vai ser acoplado, como isso está. Sobre terceirização, sobre essa possibilidade de contratação, de terceirizar tanto atividade meio quanto atividade fim. Então, esse seria o ano que o STF ia validar a reforma trabalhista ou não, tá? O que se diz é que parece que o ano de 2020 vai ficar para o ano de 2021, né? A ideia, pelo que a gente vê o ano na carruagem, é isso. É que o ano de 2020 vai ficar para 2021, porque até metade do ano, praticamente, parece que está tudo parado, né? Quando se fala de legislativo, fora a situação epidêmica, né? Porque tudo que está se votando, tudo que está se discutindo é tentar sair desse panorama de epidemia, evitando demissões, evitando maiores situações para a área trabalhista. Então, tudo que está se votando aí está ligado ao momento atual, né? Então, assim, se fala que esse julgamento sobre reforma trabalhista vai ficar, creio eu, que vai ficar para 2021, né? Não sei, vamos ter esperança para que esse segundo semestre isso já tenha acabado e aí se consiga voltar às pautas normalmente como havia previsibilidade. Terceirização é uma, tá? Que ainda vai ser discutido ainda pelo STF para ver como que isso vai ser acoplado, né? Vai ser recepcionado pelo judiciário trabalhista.
Por isso que falo para vocês, é muito importante a leitura desses artigos, desses entendimentos, porque aí sim ele te dá uma noção, né? Porque se você ler só a CLT, tá vigorando, então pode, né? É isso que está havendo previsão, mas não é a interpretação que está se tendo no momento, tá? Ainda estamos em adaptação à reforma, vamos ter que aguardar aí o STF se posicionar sobre alguns pontos da reforma trabalhista, tá? E aí, hoje, pessoal, e aí voltando a essas mudanças de pensamento, hoje já se fala até de quarteirização. Olha isso. O que é a quarteirização? Essa empresa de prestação de serviço, ela pode contratar uma outra empresa para desempenhar esse serviço. Olha só, o empregado é contratado da empresa terceirizada, mas essa empresa terceirizada ainda pode terceirizar para uma outra empresa. Ou seja, quarteirização. Se vocês forem ler artigos sobre terceirização, vocês vão ver esse termo bem aí, quarteirização. Né? A empresa terceirizada ainda pode terceirizar ainda esse serviço, que seria essa quarteirização. Olha que flexibilidade, olha que distanciamento daquela ideia inicial de relação direta de empregado e empregador. Né? Se terceirização já muda bastante esse panorama, já é a intermediação aí de uma terceira figura na relação de trabalho, a quarteirização é mais inovadora ainda, né? Ou seja, são 4 polos nessa relação. Como é que fica esses direitos desses empregados? Eles possuem vínculo com quem? Tudo isso ainda é discutido, né? Mas já se fala nesse termo quarteirização. Pode ser que vocês leiam aí muitas doutrinas sobre quarteirização, tá? É o que se vem falando, né? Tranquilo. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, tá? Na terceirização, como é que fica a responsabilidade na terceirização dessas verbas trabalhistas, tá? A empresa contratante continua com aquela responsabilidade subsidiária, tá? Da mesma forma como foi lá no contrato de trabalho temporário, a empresa que se beneficia, a empresa contratante, ela tem responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas, tá? Já a empresa de terceirização, que é a empresa que forma o vínculo direto com esse empregado terceirizado, essa sim é que é configurada como empregadora e ela é que tem responsabilidade sobre as verbas trabalhistas desses empregados. A empresa tomadora, ela só vai ser acionada de forma subsidiária, ou seja, com benefício de ordem. Por isso que terceirização é interessante do ponto de vista econômico para os empregadores, né? A empresa tomadora não tem vínculo direto, mas tem prestadores de serviço, né? Não tem vínculo direto, mas tem sempre mão de obra disponível. O vínculo de emprego sempre vai se formar com a empresa de terceirização, ela que vai fazer esse contrato, tá? Ela vai intermediar essa relação. Ok, viu a importância de falarmos sobre contrato de trabalho temporário? Porque se você entende o contrato de trabalho temporário, se você entende que ali é uma forma de terceirização, entretanto, uma terceirização temporária, quando você fala de terceirização, você vê que a relação triangular é igual. A relação triangular é a mesma, tá? E aí fica muito mais fácil você conseguir entender, tá? Por isso que sempre faço primeiro o contrato de trabalho temporário, por isso a importância da leitura de vocês da Lei 6.000, na íntegra, toda a Lei 6.019, depois a leitura da Lei 13.429, que vai falar de terceirização, e aí você vai ver que o que você leu lá na Lei 6.000, apenas houve pequenas alterações, tá? Mas o panorama é igual, o panorama é praticamente o mesmo. Ok, pessoal, não podia sair de contrato de trabalho sem falar sobre isso. E aí, em tese, a gente supera contrato de trabalho. E aí, o que eu havia pensado para falar hoje, vocês, ainda de contrato de trabalho, era sobre o contrato de trabalho verde e amarelo. Creio que vocês
acompanharam aí nos últimos dias, né? Vou até tentar colocar aqui para vocês esse material. Eu vou colocar todos esses materiais, tá? Lá no álbum de vocês. Finalizou a aula, vou correr lá e vou colocar todos esses materiais que eu tenho de contrato de trabalho para vocês, tá? Não se preocupem com isso. Eu havia pensado, né? Quando pensei em falar de contrato de trabalho para vocês, falar um pouco desse contrato de trabalho aqui, que não estava na ementa de vocês, óbvio, não estava na ementa de vocês, porque ele foi inserido por uma medida provisória, era algo que estávamos ainda em discussão, então, óbvio que não estava na ementa de vocês, mas era algo que tinha a ver com o nosso conteúdo, né, que é o contrato de trabalho verde e amarelo, que é esse aqui que eu estou colocando para vocês. Primeiro, tá? Vou só dar uma ideia geral do que é esse contrato de trabalho verde e amarelo. Por quê? Contrato de trabalho verde e amarelo, não sei se vocês ouviram falar sobre ele nos últimos dias. Esse contrato, pessoal, ele foi criado em novembro do ano passado, novembro de 2019, pela MP 905. Qual era a finalidade desse contrato de trabalho? Fomentar temporariamente a abertura e a criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego na CTPS, né? Estimular para incentivar a economia, reduzir as taxas de desemprego e fomentar, né, esse início aí na relação aos postos de trabalho dessa faixa etária aí, né, entre 19 e 29 anos de idade, que ainda não tinham tido, né, o registro na carteira, o registro do primeiro emprego. Esse foi o intuito desse contrato criado aí por essa medida provisória no final do ano passado, tá? E aí aqui tem vários dispositivos dessa lei, tá? Dessa medida provisória. Não vou me ater a falar dela, por quê? Porque não sei se vocês acompanharam, essa medida provisória, ela ia vigorar até segunda-feira passada agora. Na verdade, foi segunda-feira da semana passada, né? Ou seja, a Câmara já tinha votado, o Senado precisava votar a validade, né, dessa medida provisória para que esse contrato verde e amarelo se incorporasse realmente à nossa legislação. Eles tinham até segunda-feira, a semana passada. Como não foi votado, né, ia cair em caducidade, né, ia perder a validade essa medida provisória. E aí, foi que fizeram? Como o Senado não votou, o presidente fez o quê? Revogou essa medida provisória, no intuito dizendo que vai reeditá-la, tá? Então, acompanhe aí que o presidente falou que vai reeditar uma nova medida provisória para regulamentar esse contrato de trabalho verde e amarelo, tá? Então, assim, não vou nem me ater a explicar sobre esse contrato verde e amarelo, porque foi revogado e o presidente ficou de reeditar uma nova MP para regulamentar essa situação. Até porque eu achava, na verdade, que eles iam votar em caráter de urgência essa MP, até pela situação atual que nos encontramos, né? Possibilidade aí de muitos desempregos, uma situação econômica difícil. Achei, eles vão sim, eles vão correr e vão com certeza validar a medida provisória que regula o contrato verde e amarelo, né? Porque é uma medida provisória que veio para incentivar aí a contratação de primeiro emprego. Mas, com tudo isso, não conseguiram votar. E aí, para não perder a validade, né, para não caducar, o presidente da República revogou com a informação de que vai reeditar essa medida provisória. Então, vamos aguardar. Quero que vocês fiquem aí observando os próximos dias aí, né? Quando... Professora. Oi, fale. Nayane. Eu vi um posicionamento, se eu não me engano, foi do presidente do Senado. Sim. E o que ele falou, que não daria para votar em caráter de urgência, porque essa MP,
ela revogaria ela alteraria mais de 100 artigos da CLT. E muitos desses artigos de forma desfavorável, né? Sim. Eu não tinha visto ainda, mas a senhora passando os slides aí, eu vi que o FGTS vai cair de 8% para 2%. A 2%. Mas isso ainda estava em discussão, tá? A Câmara ainda estava em discussão quanto a esse aumento aí. O que a gente vinha percebendo é que eles iam fixar em 6%. Não ia ficar nem 8%, não ia ficar nem 2%. Né? Eles iam fixar em 6%. Era essa o andar da carruagem, pelo que a gente vinha percebendo, tá? Por isso, a Câmara teve uma enorme, assim, como eu posso dizer, resistência a aprovar, né? Isso. Porque, assim, a ideia era fomentar o trabalho, mas flexibilizando várias verbas trabalhistas, né? Havia uma flexibilização enorme aqui de verbas trabalhistas. De INSS, de FGTS, de 8% para 2%, enfim. De fato era. Então, não sei se de fato o Senado não votou, né? Com intuito jurídico ou com intuito político, né? Ainda resta essa dúvida aqui se realmente foi um intuito jurídico ou foi político, né? Sim. Que bom que pelo menos... Oi. Professora, alguns analistas políticos levaram em consideração aí que o Senado realmente não votou, foi exatamente porque já é uma rotina da Câmara retardar a apreciação de algumas pautas. E aí, quando chega no Senado, o Senado não tem tempo de fazer análise. Então, isso foi mais como uma retaliação ali para a Câmara. Exato. E é mais político, não é? Assim, não dá para a gente entrar muito nesse mérito, mas tem todo um confronto político aqui, todo um interesse político aqui também, né? Então, assim, para que ela não caducasse, porque aí se ela caducasse, não dava mais para reeditá-la. O presidente, né, revogou no intuito de que vai editar uma nova. E aí, olha o medo para essa nova MP que, dizendo ele que vai editar, né? O que vai vir nesse novo contrato trabalho verde e amarelo, se vai aumentar esse FGTS, se vai diminuir, enfim. Então, nem vou me ater a falar desses slides, porque está muito, muito indeciso, muito indefinido, não se sabe realmente como vai ficar. Quando houver, reeditarem, aí sim, aí eu tiro um dia para a gente, pessoal, lembra aquele contrato? Vamos falar um pouquinho sobre ele, apesar de que já passamos esse momento, mas é importante que vocês tenham essa noção, que quando olharem aí na TV falando de contrato de trabalho verde e amarelo, pelo menos, a professora falou sobre isso, vou pesquisar, vou me interessar para saber o que é, tá? Era mais nesse intuito de informá-los mesmo sobre isso. Esse material eu nem vou colocar lá no aba de vocês, não, porque já está revogado, tá? Tranquilo, pessoal? Professora, pode falar. A senhora poderia colocar esse material, porque assim, ele vai ser reeditado, né? E ela não deve fugir muito do que está aí, até mesmo porque quando ela for reeditada, vai passar de novo pela Câmara, a Câmara vai pontuar outras coisas que pontuou aqui, talvez nem repita os mesmos pontos, o Senado também, no final vai ser uma diferença. Pelo menos a senhora já deixaria para a gente um norte, uma ideia, sem problema, as outras modificações a gente trabalhar em cima. Não, sem problema. Final da aula, podem acessar o aba de vocês que eu vou colocar, tá? Sem problema nenhum. Certo? Turma, 10 horas, eu vou dar um intervalinho de 5, 10 minutinhos, só para ir ao banheiro, beber uma água, e aí a gente retorna, tá? Vou minimizar aqui, vou deixar mudo, 10 minutinhos a gente retorna.
Tá, obrigada. Vamos lá, pessoal. Vamos voltando. Todo mundo aí. Vamos lá, turma. Todo mundo retornando. Consegue me ouvir perfeitamente? Todo mundo ouvindo? Me dê um sinal aí. Sim, sim. Ok, Igor, obrigada. Vamos lá, então. Para finalizar, né, todas essas nossas aulas falando de contrato de trabalho, vamos falar sobre alterações em contrato de trabalho. Acho que é o último ponto que a gente precisa falar, até porque tem entendimentos novos sobre jus variandi do empregador, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre jus variandi do empregador. O que é o jus variandi? É esse poder que o empregador tem de alteração, né, de direção, de organização. Lembra daquelas características, aqueles poderes que o empregador tem? Direção, né, de organização, disciplinar. O jus variandi é uma expressão que se usa para falar desse poder que o empregador tem, né, enquanto empregador, enquanto é o diretor, o organizador dessa mão de obra, dessa prestação, tem com os seus empregados, né? Até onde vai, qual é o limite do jus variandi desse empregador, né? E aí eu tenho até um texto que eu vou colocar para vocês lá no árvore de vocês, sobre essa interpretação do que é esse jus variandi, né? Até que ponto vai essa possibilidade que o empregador tem de direcionar, de organizar essa prestação, essa mão de obra, né? Óbvio que vocês vão ler lá no texto que a interpretação que tem hoje do jus variandi é uma interpretação restritiva, né? Não dá para imaginar um empregador com o jus variandi sem limitação, porque aí ele ia acabar infringindo normas, preceitos constitucionais, princípios, né, específicos da área trabalhista. Então, o que a doutrina e a jurisprudência fala é que, no caso concreto, é o juiz que vai analisar até que ponto o poder desse empregador pode ir, até que ponto foi abusivo, até que ponto não foi, né? O jus variandi vai ser limitador, vai se limitar no princípio da dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, né? Nos princípios constitucionais, nos princípios gerais, nos princípios específicos do direito do trabalho, e é cada caso concreto que vai determinar isso, né? Não dá para pensar num jus variandi sem essa interpretação restritiva e de análise de caso concreto, tá? Então, vou colocar também esse material lá para vocês sobre o jus variandi do empregador, né? Qual é essa interpretação que tem hoje. E aí, falando de alteração de contrato de trabalho, falando de jus variandi do empregador, vem o artigo 468 da CLT, vou abrir meu artigo aqui, quero ler para vocês. Artigo 468 da CLT, ele fala assim: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, se fala assim: alterar contrato individual de trabalho é algo muito complicado. Alterar contrato de trabalho só dá para se fazer alterações nos contratos individuais de trabalho, primeiro, se houver mútuo consentimento das partes, né? Já que isso é contrato de trabalho, se para celebrar o contrato de trabalho o acordo de vontade é a característica principal, para se alterar qualquer cláusula desse contrato, também precisa haver esse mútuo consentimento. Até aí, tranquilo. Mas ainda fala mais. E desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado. Ou seja,
não pode haver prejuízo para o empregado, nem de forma direta, nem de forma indireta, qualquer tipo de alteração no contrato de trabalho. Parágrafo 1º do 468 fala assim, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, quando se trata de função de confiança. Função de confiança, pessoal, é um cargo que o nome já diz, né? De livre nomeação e exoneração de confiança do empregador. Então, algumas limitações que você vê que são impeditivas da maioria dos empregados, você não se enquadra para um cargo de confiança. Cargo de confiança, o empregador pode mudar turnos de horários, cargo de confiança, o empregador pode revertê-lo, né? Ele trabalhava em um cargo superior e reverte ele a um cargo inferior. Não há, para cargo de confiança, não há essa limitação. O jus variandi do empregador é muito maior. É isso que se fala. O jus variandi do empregador, quando se fala de cargo de confiança, é muito mais extensivo, há muito mais possibilidades do que para empregados em cargos e situações normais. Em virtude que o cargo de confiança é algo muito específico, né? E que dá essa margem para o empregador, a seu bel prazer, alterar quando achar necessário. Mas, óbvio, gente, desde que sempre havendo aí proporcionalidade, né? Razoabilidade, respeitando aí os princípios da área trabalhista, né? Então, hoje, quando a gente fala de alteração de contrato de trabalho, é muito complicado, porque alterar contrato individual do trabalho, primeiro, a gente fala que direito do trabalho, as normas, as características, tudo que é benéfico, em tese, se incorpora ao contrato de trabalho, né? Se isso se incorpora ao meu contrato de trabalho, qualquer alteração que me tire esse benefício, que me reduza garantias, isso é alteração prejudicial, né? Isso é alteração prejudicial. Então, hoje também tem toda essa discussão do que até que ponto essa alteração realmente prejudicou esse empregado. Estamos vivendo um momento de profunda alteração nos contratos de trabalho, né? Tem a MP aí 935, foi a 936 que regulamentou sobre suspensão do contrato de trabalho, redução salarial, né? Isso é alteração do contrato de trabalho, tá? Mas, óbvio, estamos numa situação excepcional, né? Uma situação excepcional, aí justifica, tudo bem, né? E tem uma medida provisória, a 936, confirmei aqui, que justifica essas alterações no contrato de trabalho, né? E mesmo assim, com toda uma discussão, né, de constitucionalidade ou não. Imagina, né, alterar de forma individual o empregado e o empregador esse contrato de trabalho fora dessas situações aqui de emergência. Então, assim, qualquer alteração em contrato de trabalho realmente precisa estar respeitado o que diz o 468 da CLT, né? Mútuo consentimento entre as partes e que não resulte em prejuízo direto nem indireto a esse trabalhador. E aí vai caber, no caso concreto, o juiz analisar se isso foi um prejuízo direto ou se isso foi um prejuízo reflexo ao empregador. Isso vai caber muito no caso concreto. Por isso que vou colocar esse artigo para vocês, quando fala desse jus variante do empregador, para vocês consigam entender e ter uma noção um pouco maior do que só nessa leitura aqui simples do artigo 468, tá? Ok, então, qualquer alteração em contrato de trabalho, eu preciso aí desses respaldos, né, desse respeito ao 468. E aí, quando a gente fala de alteração do contrato de trabalho, acho importante a leitura de vocês ao artigo 611, A, B, C. Falei isso no nosso início do nosso período. Artigo 611, ele vai falar de acordo com convenção coletiva de trabalho, né? Eu lembro que eu falei para vocês, se vocês querem entender de fato o que foi a reforma, o que realmente flexibilizou a reforma trabalhista, precisa ler o artigo 611. Porque o artigo 611,
ele vai te dizer o que dá para se alterar, o que dá para se flexibilizar por acordo de convenção coletiva. E tem dispositivos que mesmo por acordo de convenção coletiva não dá para alterar, não dá para mudar, tá? Então, que é o que vocês vão ser questionados aí futuramente em provas, é sobre isso, né? Vamos colocar para vocês uma situação de flexibilização de verba trabalhista e se aquilo é constitucional ou não, se aquilo infringe a reforma trabalhista ou não. Então, eu lembro que bem no início do semestre falei para vocês, leiam, tentem interpretar o artigo 611-A, quando ele fala do que pode, o que não pode, o que é ilícito, mesmo por acordo e convenção coletiva, como diz o 611-B, constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Artigo 611-B. Normas de identificação processual. Oi, pode falar, Cláudio. Pode falar. É só para... Porque está tendo um probleminha aqui, o Leonardo e a Ana Carla, eles não estão conseguindo falar com a senhora. Se tem alguma coisa aí que a senhora possa mexer. Eles não estão conseguindo entrar? Na realidade, aqui... eles não estão conseguindo falar com a senhora. Nossa senhora, gente. Ó, deixa eu ver se eles estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar o nome deles aqui. Ana Carla, Bianca, Cláudio, Daniel, Eduarda, Francismira, Iago, Igor, Geisa, José, Leonardo. Leonardo está aqui, realmente. O que está acontecendo, meu Deus? Eu já perguntei se está abrindo o slide junto com o aplicativo. Não, isso dá problema. Deixa eu ver se ele consegue agora. Consegue ouvir, Leonardo, agora? Ele está aqui como participante. Tornar um apresentador não dá. O que aconteceu, gente? Para esses alunos não estarem conseguindo acessar. Cláudio, pede para ele sair do Teams e ele entrar novamente na aula, para ver se aparece para mim aqui, para liberação. Aí eu libero ele individualmente. Mas, assim, no momento, o nome dele para mim tá normal, tá? Tássila, Ráfila, Odermagno, Nayane, José Carlos, Geisa, Igor, Iago, Francismira, Eduardo. Ó, não aparece nenhum aluno com impedimento ou solicitando entrar e eu tenho que liberar. Não aparece nenhuma informação para mim. Pede para ele sair do Teams e entrar novamente. Porque aí eu posso ser que eu consiga liberar na hora que ele entrar novamente, entendeu? Para mim não aparece nenhum dispositivo em que eu possa... Deixa eu ver se eu posso vir aqui. Deixa eu colocar aqui, convidar o vídeo. Quando eu coloco Leonardo, aparece milhões. Eu não consigo localizá-lo. Pede para ele fazer isso. Para os dois que estão com dificuldade, sair e entrar novamente, para ver se eu consigo ver o que está acontecendo, tá? Professora. Oi, quem está falando? Eu estava com essa mesma dificuldade em algumas aulas. O que estava acontecendo? Se você entrar pela web, por algum servidor, ele às vezes bloqueia o microfone.
Então é preciso entrar pelo aplicativo. Quem tem o Windows 10 já vem com o aplicativo. Aí entra pelo aplicativo ao invés de entrar na web, que automaticamente ele libera o microfone. Então, Cláudio, forma isso. Pode ser que seja esse o problema dos colegas, porque assim, até hoje eu não tinha tido esse problema com nenhum. Ó, ele acabou de entrar, estou liberando aqui a entrada dele, admitindo. Vamos ver. Ó, admitir, pronto. Então, para mim, ele tá ok. Entende? Pode ser que essa dificuldade seja realmente lá. Ó, para mim, agora ele deu ok, certo? Então, pode ser isso realmente, Nayane. Obrigada aí, tá? Ok. Então, aí retornando, quando a gente fala dessas alterações, o que pode ser flexibilizado, o que não pode, é importante, tá? É muito importante a leitura do 611A, 611B. Por quê? Porque semestre que vem, vocês vão falar de acordo coletivo de trabalho, negociação coletiva de trabalho, né? Que são negociações que interferem no contrato de trabalho. Aqui a gente aprende sobre as normas gerais de contrato de trabalho, né? O que é empregado, o que é empregador, essas situações gerais. Lá em direito coletivo, vocês vão ver as situações de flexibilização de direitos trabalhistas de toda a categoria, né? Aqui a gente está falando de relação individual, direta. Empregado e empregador podendo negociar, podendo flexibilizar direitos trabalhistas. Lá em direito coletivo do trabalho, vocês vão ver sindicato, a categoria negociando para benefício, né, de todos os empregados, de toda uma categoria. Então, tem um âmbito maior. Então, quando eu falo aqui, eu sempre falo de alteração de contrato de trabalho, né, que é o 468 da CLT, eu sempre falo, já comecem a ler o 611, porque semestre que vem vocês vão tratar desse artigo, né? 611B, que fala do que é ilícito, mesmo por acordo de convenção coletiva. Se é ilícito, mesmo por acordo com a convenção coletiva, imagina por acordo individual, né? Nem dá para se cogitar isso. Se por acordo com convenção coletiva é ilícito fazer redução, ou pelo menos supressão, né? Supressão e até redução, eu não posso fazer, imagina por acordo individual, né? Essa é essa discussão que estamos tendo nesse momento. A MP 936, né, que foi editado agora, nesse momento de pandemia, que era a possibilidade de redução salarial e até suspensão dos contratos de trabalho. Sei que vocês devem estar acompanhando aí. Segundo o coordenador, nós, professores, vamos ter alguns momentos para tratarmos de assuntos gerais, né? E um dos temas que eu pedi para falar foi sobre essas medidas provisórias que foram editadas nesse momento, que interferem, sim, nos contratos de trabalho, né? As medidas provisórias interferem de forma direta nos contratos de trabalho. Como é que isso está? Como é que isso vai incorporar? Então, a previsão aí é de termos essas aulas, sim. Não aula, mas não sei como é que a coordenação está pensando fazer isso, mas uma das medidas provisórias é essa 936. Até porque a 936, houve uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para atacar a inconstitucionalidade dessa MP 936, no sentido de que a MP falava da possibilidade de acordo individual, né, ou seja, empregado e empregador, reduzir salário e até suspender os contratos de trabalho. E aí a ação direta de inconstitucionalidade foi para falar que só dá para reduzir salário se isso fosse por acordo ou convenção coletiva, que não dá para fazer isso por contrato individual do trabalho, e aí estaria infringindo, né, a Constituição Federal e a CLT, tá? Ou seja, oi, pode falar. Pode falar. Aspecto aí, e dado esse aspecto, e dado a problemática da pandemia, não
seria muito extenso esse contato, tentar fazer essa redução salarial ou de suspensão do contrato de trabalho via coletividade, não seria bem extensa, talvez, porque a gente não tem assim, um eixo fixo de sindicatos. Pronto. E ponto importante. Até concordo que dá essa possibilidade de empregado e empregador negociar diretamente essa redução, essa supressão, isso é temerário, porque no momento que estamos vivendo, isso seria mais uma pressão do empregador para os empregados aceitarem, até concordo, de fato é. Mas submeter isso à validação do sindicato, que a ideia seria que o sindicato teria que validar até 10 dias, né, desse acordo individual feito entre empregado e empregador. Iria burocratizar muito, ou seja, perderia o sentido da MP, que é uma urgência, precisa de urgência, a gente precisa de logo, não dá para esperar. Empregado não dá para esperar o sindicato validar, então ele precisa disso agora, né? Então, a grande discussão é exatamente essa, Cláudio, que isso acaba burocratizando e perdendo o sentido de uma MP, que a MP exatamente que é para desburocratizar e para que a medida venha logo, de urgência, né? Fazer esse requisito, ter mais esse requisito, isso poderia demorar, e aí o pior ia acontecer, em vez dos empregadores tomarem essa possibilidade de levar para o sindicato, para que ele validasse, os empregadores iam fazer o quê? Melhor demitir, né? Em vez de fazer isso nesse momento, de validar, que isso pode demorar, acabar demitindo logo, tá? Então, a grande discussão é exatamente nesse ponto, né? Que a ação direta de inconstitucionalidade, né, poderia até prejudicar o momento atual, né? Acabaria sendo algo que iria prejudicar, ao invés de ajudar, em virtude de desconfigurar a própria ideia da medida provisória, que é algo de urgência, de emergência, que precisa ser implementado e acabou, tá? Então, até concordo que de certa forma, os empregados se sentem pressionados, né? Mas aí é aquela situação, está todo mundo do mesmo jeito, né? Tá ruim para os empregados, tá ruim para os empregadores, né? Não tá fácil para ninguém. De fato, é isso. Né? Então, assim, o que a gente sempre vem falando é que tem que haver ponderação, proporcionalidade, bom senso das duas partes, né? Tem que haver, nesse momento tem que haver ponderação, proporcionalidade das duas partes, porque está difícil para os dois, né? Mas, de fato, o que vai acabar acontecendo é ter demissão em virtude, se for observar que não dá para fazer redução ou suspensão de contrato de trabalho por acordo individual. Se precisar essa validação, né, pelo sindicato, isso podia burocratizar. Fernando entrando aqui. Era o Fernando também que estava com dificuldade? Era, Cláudio? Só me lembra? Não, professora, era o Leonardo e Ana Carla. Tá. Não, os dois já estão e o Fernando também acabou de entrar. Pronto. Então, é isso, tá? Eu quero ter uma oportunidade para a gente só falar dessas MPs, né? Do que estamos se discutindo sobre elas, o que está se falando sobre elas, porque todas as MPs interferem num assunto muito importante, que é contrato de trabalho, que é alteração em contrato de trabalho. Olha só, olha como a alteração em contrato de trabalho é algo tão peculiar, tão cuidadoso, porque isso interfere diretamente na percepção salarial dos empregados, né? Se isso interfere na percepção salarial, né, tem todo um cuidado que tem que ser feito. Então, alteração de contrato de trabalho já é algo muito minucioso. Uma MP foi editada para poder tratar dessa situação e ainda assim ainda se questiona, né, a inconstitucionalidade disso. Imagina empregado e empregador negociando, reduzindo benefícios, né? Então, assim, por isso que quero que vocês leiam muito sobre isso, para ter uma noção
e uma interpretação muito maior do que só ler o artigo 468. Porque quando você lê o artigo 468, você vê, realmente não pode fazer alteração no contrato de trabalho, desde que seja por mútuo consentimento e que não haja prejuízo para as partes. Não haja prejuízo para o empregado, nem de forma direta nem indireta. Tá, mas que prejuízo é esse? Né? Até que ponto vai esse prejuízo? Isso vai ser analisado no caso concreto pelo juiz, né? De forma muito ponderada, de forma muito flexibilizada, e sempre analisando as duas partes. Nesse momento, né? Com certeza teremos muitas ações trabalhistas futuras aí, em virtude dessa situação que estamos vivendo, né? Até de abusos mesmo de direito, de irregularidades, né? Com certeza teremos, né? E aí o juiz, o trabalho, no caso concreto, vai ter que ter essa ponderação, essa preocupação em analisar isso, tá? Não tá fácil nem para um e nem para outro, né? A situação não tá fácil para ninguém. Então, a área trabalhista tem que ter sempre essa preocupação. Tanto é que os juízes do trabalho, eles têm uma visão muito mais social, humana, né, dessas relações, do que qualquer outro juiz, na minha concepção, né? Vocês já tiveram a experiência de assistir a audiências trabalhistas, vocês percebem que eles têm uma postura muito mais humana, muito mais de ouvir, e de muito mais cautela ao dar uma liminar, cautela ao dar uma medida de urgência, em virtude, né, porque interfere tanto na empresa, economicamente, quando há uma decisão desfavorável, como interfere na vida do empregado, financeiramente, de percepção de salário, né? Salário tem natureza alimentar, e isso é muito importante. Por isso que não dá para reduzir salário, assim, a bel prazer do empregador. Não dá para alterar contrato de trabalho a bel prazer do empregador, porque tudo isso reflete, né, na percepção salarial, e isso tem natureza alimentar, que é algo muito que precisa ser visto com muito cuidado. Ó, o Leonardo já está pedindo para solicitar de novo, para entrar de novo. Eu acho que ele está tendo dificuldade em virtude da internet em se manter no chat, né? Porque a todo instante ele solicita para entrar. Deve ser isso, tá? Deve ser mais a internet lá dele mesmo. Estou liberando novamente aqui para ele entrar. Certo, pessoal? Ele colocar uma máscara. Como? Desculpa. Pedi para ele colocar uma máscara no computador dele. Tá com vírus. Tá com vírus. Ok, turma. Então, o que eu queria falar para vocês de suspensão, para finalizarmos essa etapa. Algo importante que eu acho que qual é a diferença de suspensão e interrupção de um contrato de trabalho? A suspensão, pessoal, não há percepção salarial, tá? Suspensão sem percepção salarial. É exatamente o que a gente está vivendo, né? A medida provisória que dá a possibilidade de suspender os contratos de trabalho. Suspensão é sem percepção salarial. Interrupção é com percepção salarial. Então, sempre lembrem, suspensão é com S, sem percepção salarial. Interrupção com C cedilha, com percepção salarial. Vocês vão encontrar isso lá na CLT, tá? O artigo 473 da CLT, ele vai te falar das possibilidades de interrupção do contrato de trabalho. Vamos lá, só reconhecer? Isso aqui é de simples leitura de vocês, tá? Não precisa de muita análise, né? Porque a simples leitura de vocês já conseguem entender. Olha o que diz o artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, ou seja, com percepção salarial. Interrupção é com percepção salarial. Quando? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento de um filho no decorrer da primeira semana. Já tem alteração aqui, tá?
que a licença paternidade, né? Que já é 5 dias, já tem até entendimento que já vai, em virtude da empresa cidadã, pode ir até 20 dias, né? Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de alistamento eleitoral, e vários incisos aqui falando de várias situações de interrupção do contrato de trabalho, tá? Então, quero que vocês leiam o artigo 473 para saber quais são as situações em que é direito do empregado se ausentar e vai receber pelaquele dia, em virtude de ser interrupção do contrato de trabalho e não suspensão. Certo? Uma dúvida muito frequente professora, empregados grevistas, empregado que saiu de greve, tá? Aquilo é suspensão ou interrupção do contrato de trabalho? Porque isso tem grande efeito. Porque se aquilo for visto como suspensão de contrato de trabalho, aquele tempo que os empregados ficam fora do período grevista, não vão receber, né? Se aquilo é visto como interrupção do contrato de trabalho, o período em que os empregados estão de greve, eles têm direito a receber pelos dias. E aí, isso é suspensão ou interrupção do contrato de trabalho? Vamos lá. Pela lei de greve, tá? A lei de greve descreve esse período de afastamento dos empregados da atividade laboral como suspensão, tá? Pela lei de greve, os empregados não têm direito à percepção salarial pelos dias que ficarem fora da atividade, fora do seu posto de trabalho. Apesar da greve ser regulamentada e ser constitucional, tá? Mas a lei reconhece que aquilo é suspensão. Então, em tese, não teria direito a receber pelos dias que ficarem afastados. Entretanto, uma das primeiras cláusulas, quando se faz acordo e convenção coletiva para finalizar uma greve, né? Porque para finalizar a greve, tem acordos e convenções coletivas, né? Para delimitar os patamares de negociação, quais são os benefícios que vão ser renunciados, quais os que não vão ser, enfim. Para fechar o acordo e a convenção coletiva, o primeiro tópico é reconhecer que aquele tempo que eles ficaram parados, aquilo seja reconhecido como interrupção e não suspensão. Porque, pela lei, aquilo é suspensão. Mas um dos primeiros acordos que eles fazem, antes de acordar o mérito, né, da greve, que é o aumento de salário ou o aumento de benefícios, a primeira coisa vamos reconhecer que os dias que ficamos parados, aquilo seja reconhecido como interrupção. Tá? Então, se você for ler atas de acordo e convenção coletiva de movimento grevista, o primeiro ponto primeiro reconhece que o tempo que ficamos parados, aquilo é suspensão, aquilo é interrupção e não suspensão. Porque pela lei, de fato, o empregador não teria obrigação de pagar pelos dias que ficou ali paralisado e que os empregados não estavam realmente, de fato, ao posto de trabalho, tá? Então, cuidado com isso. Eles adoram perguntar isso em concurso, ok? Porque a gente sempre vê que os empregados, apesar de terem ficado em greve, acabaram recebendo por aquilo, ou eles negociaram em compensar, fazer banco de horas para compensar, enfim. Mas quando você vai olhar estritamente a lei, o texto da lei, aquilo é suspensão, tá? O empregador tem direito. Mas uma das primeiras cláusulas dos acordos é reconhecer aquilo como interrupção e não como suspensão do contrato de trabalho. Ok. Quero leitura de vocês, pessoal, do 471 ao 476A, ao 476, leitura de vocês, porque ele vai falar de várias possibilidades de interrupção, de várias possibilidades de suspensão de contrato de trabalho. Então, a simples leitura de vocês, vocês já conseguem atingir aquilo que é importante. Olha uma situação de suspensão de contrato de trabalho.
A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Se o empregado estiver suspenso por mais de 30 dias consecutivos ao trabalho, se ele for suspenso, isso pode rescindir em uma rescisão de contrato de trabalho. Tem várias situações. Olha o 476. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em cursos ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção coletiva de trabalho e aquiescência formal do empregado. Pessoal, normalmente, as situações de suspensão, ou seja, aquelas situações em que o empregado não vai receber salário, mas também não vai trabalhar, né? Que fique bem claro. Ele não vai receber, mas também ele não vai estar trabalhando. As situações de suspensão, normalmente são feitas em acordo de convenção coletiva de trabalho, tá? A categoria já coloca ali na convenção e acordo coletivo as possibilidades de suspensão. Olha um exemplo. Nós, professores universitários, o nosso sindicato, e aí depende da negociação com cada empresa, tá? Mas uma das empresas a qual eu sou vinculada, nós temos uma convenção, em uma das convenções, uma possibilidade de suspensão de contrato de trabalho para o professor se capacitar, fazer mestrado, fazer doutorado, enfim. Ou seja, eu não tenho interesse em ser demitido, entretanto, eu tenho a possibilidade de pedir a suspensão do meu contrato, né? Eu continuo vinculada à empresa, mas não vou receber, tá? Tá suspenso, mas também não estou demitida. Quando finalizar, né, o meu mestrado, meu doutorado, eu sei que a empresa vai ter que me aceitar de volta, tá? Então, normalmente, as situações de suspensão, que é sem percepção de salário, o acordo da convenção coletiva da categoria tem que estar mencionando sobre isso. Nós, professores, temos várias possibilidades de suspensão, né? De prazos até longos. Eu fiquei recentemente, quase 2 anos, na verdade, afastado por suspensão de uma das instituições a qual eu dava aula, em virtude disso, né? Em virtude de conclusão de estudo externo, tá? Eu não ia conseguir dar conta, né, do trabalho nessa instituição, mas precisava finalizar isso, e aí pedi esse direito que eu tinha de suspender o meu contrato de trabalho por um tempo. E aí o prazo que eu tinha lá era de 2 anos, tá? E assim eu fiz. Ou seja, durante esse tempo eu não recebi por essa empresa, mas também eu não estava trabalhando para essa empresa, em virtude de estudos externos comprovados, tá? E em previsão no acordo coletivo de trabalho da minha categoria, certo? Então, isso pode acontecer, tá? Não é algo que o empregado faz com o empregador de forma individual, não, tá? Normalmente, isso está previsto em acordo coletivo de trabalho. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma? Tranquilo, turma? Oi. Esse artigo 474. Você fala de rescisão injusta. Essa rescisão injusta é aquela causada pelo empregador? É isso? Rescisão injusta é naquela situação. Primeiro, a gente vai chegar ainda a falar sobre rescisão, né? Creio que, deixa eu ver, nossos próximos assuntos, é sobre salário e remuneração, terminação do contrato de trabalho. Rescisão injusta pode ser de 2 polos. Existe a rescisão injusta por parte do empregado, rescisão injusta por parte do empregador. É o que a gente chama de rescisão indireta, né? Pode ser uma das situações. A previsão aqui é a rescisão injusta por parte do empregado, tá? Mas existem as 2 possibilidades. Nas nossas aulas posteriores, a gente vai falar sobre rescisão. Quais são os tipos de rescisão? E aí quero já voltar aqui, quais são os nossos próximos capítulos aqui a tratarmos. Em tese, pessoal, finalizamos o contrato de trabalho, né?
Finalizamos aqui o que eu achava mais importante para falarmos aqui de contrato de trabalho, foi falado. Vou colocar no material de vocês vários contratos, aulas de que eu tenho de contratos de trabalho de menor, mulher, enfim, que não foram falados em sala de aula, que não estão na ementa de vocês, mas que eu acho importante que vocês pelo menos leiam e tenham conhecimento. Vou colocar lá no AVA, terminar aqui, já vou inserir lá no AVA de vocês. Estou com a ementa de vocês aqui, o que nós vamos falar? Salário e remuneração, nosso próximo tópico. Depois de salário e remuneração, vem rescisão. E aí, Cláudio, vamos falar sobre as rescisões, né? Tipos de modalidade de rescisão, rescisão direta, rescisão indireta, culpa do empregado, culpa do empregador, justa causa do empregado, justa causa do empregador. Existem as duas situações. Aviso prévio. E aí vem duração do trabalho, que a gente vai falar sobre jornada de trabalho, intervalos de descanso e férias. E aí praticamente finaliza a nossa ementa, tá? Ainda temos muita coisa para falar, tá? A gente ainda vai falar muito ainda, temos muito assunto ainda para falar. Cada tópico desse tem muita peculiaridade que a gente vai falar, tá? Então, vamos com calma, não precisa atropelar, não. Tem muito conteúdo dado, vamos com calma. Mas tem muita coisa ainda para a gente falar. Certo, pessoal? O que eu quero de vocês nesse momento, tá? Quero que todos os 14 participantes que estão aqui permaneçam, que eu vou fazer agora o relatório de chamada de vocês, tá? Então, quem está aqui é quem vai constar na chamada. Então, não saiam nesse momento ainda. Deixa eu puxar logo o relatório. Avisem aos colegas da importância de estar presente, apesar da aula estar gravada, mas é importante a presença, porque vai pegar falta normalmente, certo? Acabei de puxar o relatório de quem realmente está presente na aula de hoje. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ok, deu certo. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo conseguiu olhar a sua nota? Tiveram dificuldade para fazer o parecer? Eu tive, professora, assim. Eu tive por causa que o portal estava dando defeito, aí estava caindo e voltando. Até que eu falei com o Caleb, aí restaurou. E agradeço a senhora, tá bom? Pela força. José Carlos, estou lembrando da tua situação. Perfeito. Ele conseguiu falar com o Caleb. Caraca. E, professora, perfeito. Eu acho José que seria Carlos, interessante um trabalho. Oi, pode falar. Seria interessante esse tipo de trabalho se a gente pudesse ter contato com a origem, ou seja, assim, tivesse o material, o processo inicial, que a gente poderia visualizar muito mais coisas, porque pelo que a senhora mandou para a gente, ficou pontuado a posição do juiz, né? A avaliação do juiz. E tinha alguns aspectos que foi colocado pela defesa que seria bom que nós pudéssemos ter avaliado e ponderado também para fazer um parecer mais equânime. Sim, na verdade, aquilo ali seria legal a gente fazer uma audiência simulada, né? Aí a gente conseguiria falar de todos os pontos, defesa e acusação. Mas o que eu queria ali era que vocês conseguissem me demonstrar. É óbvio, o parecer jurídico é uma opinião, mas uma opinião com embasamento, né? Por isso que algumas pessoas colocaram eu acho, então jamais, né? Nada em primeira pessoa, né? É uma opinião, é um texto opinativo, mas precisa de uma formalidade. É opinativo, mas jurídico. Você não pode utilizar eu acho, eu penso, né? Mas ali seria interessante realmente. Mas o que eu queria era que vocês conseguissem me demonstrar e conseguissem fazer essa ligação do que foi tratado em sala de aula, porque a ementa lá, o acórdão era exatamente sobre um assunto que a gente já havia tratado em sala de aula. Se você conseguiria trazer isso, né, opinando de forma jurídica. Mas ali dava para falar muito mais.
né? Ali tinha assuntos também que vocês não tratam. Eu não tratei com vocês porque não estava na emenda de vocês. Dava para falar muito mais, dava para rebater muito mais, tá? Mas aí eu foquei realmente no que era importante, se tinha tido afronta a princípios, né, trabalhistas, princípios estruturantes do direito do trabalho, ou não, tá? Eu acabei focando nesse ponto porque era o que a gente já havia tratado. Mas ali dava para a gente debater muito mais sobre vários outros pontos, né? E, professora, teve um caso importante, né? Que a lei do estagiário não estava em vigor, né? Quando saiu, quando só botou. Foi interessante, né? Exatamente. Algumas pessoas trataram disso, outros passou despercebido. Nem analisou, né? Óbvio que eu não ia questionar esse ponto, porque assim, eu estou passando o caso agora, eu queria que vocês analisassem com a previsibilidade de vigência, né? Nem cheguei a analisar esse ponto, mas alguns falaram sobre isso também, e achei muito legal. Então, assim, no geral, achei muito bom, tá? A narrativa foi boa, exceto algumas pessoas que utilizaram um padrão não correto, mas acho que a título de experiência de vocês, para fazer um primeiro parecer, creio que deva ter sido, eu achei que foi muito, muito bom, tá? No mais, pessoal, nosso próximo assunto é salário e remuneração, rescisão de contrato de trabalho, certo? Já puxei a frequência de vocês de hoje. Vou finalizar nossa aula por aqui. Desejo para vocês saúde, que a gente se encontre na nossa próxima aula. Tudo de bom. Qualquer dúvida, podem me enviar também por mensagem. Tento responder a tempo. Eu estou respondendo tudo por mensagem, então imaginem, eu estou com muita mensagem. Mas eu respondo. Vi que tinha algumas perguntas de alunos, até sobre indicação de livros, não me recordo agora quem foi. Demorei uns 3, 4, 5 dias para responder, mas respondi, consegui responder. Então, assim, eu estou respondendo, mas me dei um tempo para isso, porque minha caixa de mensagens está muito cheia, tá? Mas é isso, queria agradecê-los. Estudem o que a gente falou hoje, já estudem sobre salário e remuneração. Tem muita alteração sobre salário e remuneração, tá? Se tem um ponto que mudou com a reforma trabalhista, foi salário e remuneração. O que eu considero salário? O que é salário? Tá? O que é realmente uma verba de natureza salarial? Então, já é estudo de vocês, tá? Estudar remuneração e salário. A distinção entre remuneração e salário. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, pensa como se fosse a mesma coisa. A minha remuneração é isso, então meu salário é esse mesmo. Não, tá? Remuneração é uma coisa, salário é uma outra coisa, tá? É isso, pessoal. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Professora, quem saiu um pouquinho da reunião é prejudicado na presença? Quem foi? Eu saí um pouquinho da reunião, mas passei a maior parte do tempo aqui. Aí tem algum problema na frequência? Arthur, né, Arthur? Sim. Eu acho que quando eu puxei, você não estava, Arthur. Mas vou colocar aqui sua presença, tá? Tá bom. Quando você sai e entra várias vezes, ele não reconhece realmente, tá? Uhum. Mas já vou ajustar aqui. Certo, pessoal? Então, obrigada. Até a nossa próxima aula. Até terça-feira que vem. Abraço. Saúde aí para vocês. Vou colocar agora lá no AVA, tá, pessoal? Acessem o AVA de vocês, que vou colocar os artigos que acho importante para que vocês leiam, certo? Obrigada. Estou finalizando agora, encerrando a gravação agora, tá? Obrigada.